Olá, eu sou Paola e estou de volta mais uma vez com Três de uma Vez na Estrada. O destino que falarei hoje trata-se na verdade de uma curiosidade. O destino escolhido é San Marino. Trata-se de um enclave encravado em território italiano, ou seja, é um território com política, cultural ou socialmente distinto, cercado por um território estrangeiro. San Marino fica na região norte da Itália, dentro, no caso, faz fronteira com a região de Marcas e da Emília-Romana, é ali perto de Bolonha. Não seria, ao menos para mim, um destino que eu ia sair do Brasil ou dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo para conhecer San Marino, mas sabendo que ele existe, se eu estiver vindo para a Itália ou aqui na Europa fosse dar um pulo na Itália, eu incluiria sim no roteiro. Não dá para falar aqui muito sobre a história, a parte da curiosidade, vale a pena que se pesquise porque é o quinto menor país do mundo, a república mais antiga do mundo, então assim, é bastante interessante, até para vocês verem por que ele ficou tanto tempo independente e hoje é um país dentro de um país. San Marino, como eu falei, está perto de Bolonha, você pode chegar de carro, indo de carro não tem alfândega, não tem nada que mostre que seja uma fronteira e um país estrangeiro, não tem nenhum impedimento nessa entrada. Você tem aquela plaquinha mostrando que acaba a Itália e começa San Marino. Pode ir de trem, então de qualquer lugar que você esteja na Itália, você pega um trem para Rimini, que é a cidade italiana mais próxima. Chegando em Rimini, tem ônibus que você pede, ônibus para San Marino, que ele sobe, fica lá em cima do Monte Titânio. Custa mais ou menos 7 euros esse ônibus, que leva da estação de Rimini para San Marino. E você pode fazer isso em um dia, dá para fazer um bate e volta. Se você quiser ficar para passar a noite, eu achei muito charmoso o local, dá para pegar um restaurante legal, no meu caso foi o que eu fiz, eu dormi lá e foi bastante agradável. Mas se não, por curiosidade, dá pra gente fazer o bate e volta, saindo de Bolonha, saindo de Roma, pega um trem para Rimini, pega o ônibus e vai lá conhecer. Atrações turísticas. Atrações turísticas, na verdade, tem-se as 3 torres. A Torre Sesta, que você pode ir andando, subir, tem um panorama lindo lá de cima e ao final tem um museu de armas. Interessante. Pequeno, mas interessante. Você tem a opção de, na hora de comprar o ingresso para o museu, comprar um ingresso para aquele museu específico ou um bilhete único para todos os museus de San Marino. Vale a pena, porque afinal não são tantos assim, já que você está lá, vale a pena conhecer tudo que pode. Depois você faz uma caminhada para a segunda torre, que se chama Guaita, que vai te dar um outro panorama belíssimo. E como aqui o nosso objetivo é falar mesmo das nossas experiências com criança, todo esse passeio é uma caminhada, mas as crianças fizeram, meus filhos na época tinham 5 anos e meio, e fizeram tudo caminhando, não precisou de colo, é viável. E por último, a terceira torre. A terceira torre, e a construída mais recente no caso, é a Montale. As 2 torres que eu mencionei anteriormente podem ser visitadas. Você sobe e tem um panorama fantástico da Itália. San Marino tem também a sua catedral, simples, porém bonita, que vale a pena ser visitada. E um ponto importante é a Piazza della Libertà, onde está o Palácio Público.
O Palácio Público é onde tem mesmo as reuniões de governo ainda de San Marino, em tempos atuais. É lindo, é indescritível a riqueza, suas paredes, os chãos, pedras, mármore. E nele tem o Museu do Estado, que você pode visitar com aquele bilhete que eu mencionei também. O bilhete único dá direito a todos esses museus da cidade de San Marino. Em San Marino tem um museu pequeno, não é assim, não se deve esperar tanto. Porém, para as crianças é interessante, já que eles fizeram toda essa caminhada para ver um panorama e para ver o Museu do Estado, eles merecem algo um pouco mais divertido para eles. Ainda em San Marino tem o Museu della Curiosità. Na verdade é um museu, mais ou menos, ele fala daquele livro dos recordes. Eu estou resumindo para que se entenda. Tem uns 2 andares, onde eles falam, você sabia que o homem mais alto do mundo viveu em 1900 e antigamente, media tanto de altura e morreu com tantos anos. E aí ele tem ou a foto ou um boneco em dimensões reais. Então é bem arrumadinho, custa 7 euros para entrar e a meia é 4 euros. Tem também o Museu de Cera em San Marino, que pode ser também um alternativo se você tiver tempo sobrando. Então é muito um passeio histórico, curioso, pouca gente conhece. Uma coisa interessante, quase esqueço, como não tem fronteira, não tem alfândega, apesar de ser um país diverso, na sua entrada, existe a opção, para quem quiser guardar de recordação, de você carimbar o passaporte, dando entrada no país de San Marino. Então você se dirige ao ponto de informações local, ou ponto de atendimento ao turista, e solicita. Então eles colocam o selo, o carimbo e tem um custo de 5 euros para você ter esse registro no seu passaporte. Além disso, para quem está com criança e o objetivo é entreter as crianças, saindo de San Marino, nos arredores, na verdade que já são terras italianas, a gente tem atrações interessantes para crianças, tanto na cidade de Rimini, que é a primeira cidade imediatamente após San Marino, então fica a mais ou menos 20 quilômetros de distância. Tem alguns parques para crianças. O mais interessante que eu achei, mas eu acabei escolhendo outro e não fui a esse, é o Itália em Miniatura. Ele tem toda a Itália, as gôndolas representadas, a Torre de Pisa, tudo como eles imitam um pouco o Minimundo de Gramado, mas com todas as atrações italianas. E tem em Católica, que aí já é um pouco mais distante, mais ou menos 40 quilômetros de San Marino. Tem também um aquário, que se chama Aquário de Católica. Esse eu fui. Ele é dividido em 4 pavilhões, então é relativamente grande, não é um parque mega, a nível de alguns aquários conhecidos como Aquário de Portugal, como Aquário dos Estados Unidos, não é, mas é um aquário bastante grande, com muitos animais, custa 19 euros a entrada, e para quem tem tempo e interesse, tem outros parques também, e você pode fazer bilhetes conjugados, então dá para você comprar, por exemplo, o aquário custa 19 euros para entrar. O Itália em Miniatura, se eu não me engano, são os 19 euros, próximo disso. Mas tem um bilhete conjugado que custa 33 euros. Então, para quem vai nas duas, vale a pena, porque acaba fazendo um pacote. Dá para você fazer isso. Além de que tem um parque aquático, mas isso vai depender da época que você vai, se dá para fazer esse passeio ou não, e o outro é mar, é um outro parque também. Esse também eu não conheci, não posso falar. Mas o passeio de hoje foi esse. É um lugar charmoso, curioso, cheio de história. Dá para você ver aquela parte da natureza bela da Itália. Próprio San Marino,
que é bastante bonito e aconchegante. Se der para dormir, dorme. Restaurantes simpáticos, né? Daquele bem estilo italiano. Ah, não falei. A língua falada é italiano, a moeda euro. Nisso não muda nada. E para voltar a mesma coisa, pega o ônibusinho para voltar para Rimini, de Rimini para onde você quiser, de trem ou de carro. Espero que tenham gostado. Obrigada!